Promai. Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, estamos mais uma vez de volta no canal Promai Música, nessa série de vídeos informativos do Deficiente Eficiente. Antes de nós iniciarmos, nós queremos pedir para que você possa dar o seu like na parte de baixo do seu vídeo e também que você possa compartilhar, né, com seus colegas o link do nosso canal depois que você fizer a sua inscrição também, né, você possa fazer a sua inscrição, ative o sininho de notificações para você ser avisado toda vez que a gente postar um vídeo com novas informações, ok? Ainda num clima de festa junina, com todas essas guloseimas aqui na minha frente, com todo esse cheirinho tentador, a gente vai dar prosseguimento nessa série de vídeos hoje, falando um pouco de mim, do professor Gilmar. A gente tem falado um pouco a respeito de todo o processo da reabilitação da pessoa com deficiência visual, né? Já falamos um pouco da pessoa com baixa visão e falamos da pessoa cega. E antes da gente partir para a parte mais prática, a gente hoje vai falar um pouquinho de mim, né? Eu vou estar me usando como um exemplo de todo esse processo que nós estamos conversando com vocês durante esses dias, ok? Bom, muito bem. Então, meu nome é Gilmar, né? Sou professor de Educação Física, formado em Teologia também. Também sou especializado na deficiência visual, na disciplina da orientação à mobilidade e sou músico, ok? Toco trompete. E aí, o que acontece? Eu nasci com um histórico de catarata congênita. Catarata congênita hoje não cega mais ninguém, mas naquela época era tudo um pouco mais difícil, então os recursos eram mais limitados e, infelizmente, meus pais também não tinham muita condição, né, de poder correr atrás de um melhor tratamento e a gente, né, foi procurar sim ajuda e eu nasci com a catarata nos meus dois olhos, né? E quando eu tinha mais ou menos 4 ou 5 anos, o médico, né, na época o qual me atendeu, né, ele fez 3 cirurgias no meu olho direito. Infelizmente, essas 3 cirurgias elas não foram bem sucedidas. Em algum momento, né, desse processo, o médico acabou atingindo a córnea do meu olho direito, né? Então, foi operar a catarata, a minha córnea foi atingida e infelizmente eu acabei perdendo a visão do olho direito. A do olho esquerdo também tinha catarata congênita e também já estava programado de eu fazer um tratamento para passar por uma cirurgia. Só que meus pais, vendo o que o médico havia feito no olho direito, eles ficaram receosos, né, para mexer no olho esquerdo. Então aí eles desistiram do tratamento, até que depois de um tempo eu fui encaminhado para uma escola, né, que alfabetizava pessoas com deficiência visual naquela época, né, e eu fui inserido nessa escola e lá eu fui alfabetizado pelo método Braille, né? Também a gente vai ter uma aula mais na frente para poder falar especificamente do Braille. E eu tinha uma visão subnormal, né? Naquela época se usava esse termo, visão subnormal. Hoje se fala pessoa com baixa visão. E eu fui alfabetizado pelo método Braille e depois de um tempo eu fui aliás, eu tive uma outra professora que viu que eu tinha um bom resíduo visual, né, e queria aproveitar para que eu pudesse também aprender as letras convencionais, né, só que de forma um pouco mais ampliada, devido à minha pouca visão. E aí gerou um pouco de conflito, né, no meu aprendizado. Então esse conflito também ocasionou de eu ficar atrasado nos meus estudos. Então eu tive que ser encaminhado para uma psicóloga, né, para vocês terem uma ideia. Eu fiquei assim, um pouco perdido, porque às vezes eu lia Braille e escrevia tinta, ou vice-versa, escrevia tinta, não, lia Braille e escrevia tinta. Então era essa confusão toda que houve em meu processo de
alfabetização. Até que eu fui encaminhado para uma psicóloga, né, e dali a gente foi sendo submetido aos tratamentos, né, a terapia. Depois também comecei a interagir com outras crianças e comecei a participar ali com aquelas terapias de outras atividades que foram me ajudando a aprender um pouco mais a minha atenção, e até que foi resolvido que eu ia ficar de vez no Braille. E quando a gente resolveu que iria ficar no Braille, aí eu consegui me desenvolver e acompanhar a classe, né, onde eu estava inserido como aluno. Só para vocês terem uma ideia, a coisa foi tão brava que eu repeti a primeira, a segunda e a terceira série. Mas depois que eu passei por toda essa terapia, né, essas atividades, onde eu tive a oportunidade de interagir com outras crianças, eu comecei a desenvolver melhor, aí depois eu não repeti mais. Aí, né, só foi alegria até o final do segundo grau, né? Quando eu tinha 13, 14 anos de idade, a minha psicóloga na época viu que eu já estava na adolescência e falou que eu precisava ir para uma instituição especializada na pessoa com deficiência visual e que nessa instituição eu iria aprender, né, uma profissão. Eu iria interagir com outras pessoas que tinham a mesma dificuldade que eu, né, que passaram pelo mesmo processo que eu passei e que viviam, né, as mesmas situações que eu vivia, e aí seria muito mais fácil eu conseguir me encontrar, conseguir me inserir. E a gente sabe que na época da adolescência é uma época de revolta, né, uma época que a gente fica um pouco rebelde acerca de tudo aquilo que nos cerca. E comigo não foi diferente, né? Eu queria ser tratado como uma pessoa normal e não entendia porque eu era cego, né, de um olho e o outro olho eu tinha baixa visão. Então eu queria fazer as atividades que os outros jovens faziam. Eu queria sair, praticar esporte, queria ter o meu lazer e acabava sendo limitado, né, por causa da minha baixa visão, por causa da minha deficiência. Mas a psicóloga falou para mim, né, naquele momento, que lá na instituição eu iria, né, ter essa oportunidade com pessoas que eram iguais a mim, né, em relação à minha deficiência, ok? E aí eu fiquei revoltado, não queria, relutei um pouquinho, até que eu fui até a instituição. Meus pais me levaram até lá, né? E foi a melhor coisa que pôde acontecer para a minha vida naquele momento. Confesso que com muita revolta, no primeiro e no segundo dia de aula eu não fui para a instituição porque ainda me encontrava relutante. E no terceiro dia de aula, a instituição, naquele momento, né, preocupada, né, com a minha ausência, ligaram lá para casa e falaram para minha mãe que se o filho não vier para as atividades, a gente vai estar desligando, né, vamos estar cancelando a matrícula dele. Aí minha mãe, né, me puxou pela orelha e foi o melhor puxão de orelha que eu levei na vida, porque ela insistiu comigo, não desistiu, me levou até a instituição mesmo sem a minha vontade e chegando lá tudo se transformou, ok? Agora a respeito dessa transformação a gente vai conversar com vocês, né, num próximo vídeo para não deixar isso aqui tão extenso, ok? Dá o seu comentário, dá a sua sugestão, faça a sua crítica, né? E a gente com muito carinho vai poder responder para você tudo aquilo que você compartilhar conosco também. Um beijo para vocês, até a próxima e fiquem com Deus.